É, velho. Entendi tudo. Muito bem, pessoal. Então, no começo da aula nós falamos, né, sobre a necessidade de criação dos números racionais. No momento, aproveitamos também para falar, né, sobre os números naturais, né, sobre os números inteiros e também a necessidade de criação de cada um, ok? Então, o maior conjunto que vocês conseguem observar aí é o conjunto dos números racionais, ok? Então, ele engloba os naturais, os inteiros. Aí, agora aparece para a gente aí as frações, os decimais exatos, os decimais infinitos, ok? E o que mais você consegue observar aí, números na forma mista, né? Tudo vai pertencer a R, certo, pessoal? Agora, vamos explicar uma coisa. Toda fração vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Aí a pergunta, por que que um natural vai pertencer ao conjunto dos números racionais? Pela seguinte razão, pessoal, que todo número, que você sabe, né, que existem as frações próprias, existem, né, as frações próprias e existe também as impróprias. E eu não sei quais são elas. Não sabe porque esqueceu, porque eu já falei várias vezes o que que é uma própria e o que que é imprópria. Duda, me dá um exemplo de uma fração própria. Para me dar exemplo? Um exemplo de uma fração própria. 3 décimos. 3 décimos, correto. 3 décimos é um exemplo de fração própria, porque o numerador dela é menor do que o denominador. Ok, pessoal? Agora, me dê um exemplo aí de fração imprópria. Duda. 5 terços. 5 terços, muito bem. 5 terços é um exemplo de fração imprópria. Ok? Ou seja, um numerador é o quê? Maior do que o denominador. Certo, pessoal? Das frações impróprias é que vocês têm os números mistos. Certo? É das frações impróprias que você tem os números mistos. Agora, me diga uma coisa. Essa fração aqui, ó, que eu vou fazer aqui embaixo agora, por exemplo, 10 meios. 10 meios, pessoal, entra na classificação de fração imprópria? Não. Entra. Ela é como se fosse ela é uma fração imprópria. Ela está na classificação de que o numerador é maior do que o denominador. Agora, qual é o resultado de 5 sobre 3? Se você pegar o 5 e dividir pelo 3, vamos ver o que nós vamos encontrar. 5 dividido para 3 vai dar o quê? 1. Está aqui o 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, sobra 2. 2 não dá para dividir para 3, nós vamos acrescentar um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18. 18 para 20 sobra 2. Aí nós vamos acrescentar um 0 de novo, vai dar 6 de novo. E vai ficar sempre assim, pessoal, sobrando 2 e dando 6. Ó. Então é um número infinito. Mas vocês percebem que é um infinito que deu o quê? Ele é um decimal, né? Ele é um decimal infinito e periódico. E qual é o resultado de 10 sobre 2? 10 dividido para 2 é quanto? 5. É 5. Tá vendo, pessoal? Então, olha a diferença. Essa é imprópria mesmo. Ok? Essa é imprópria, mas ela recebe um nome especial. Ela recebe o nome de aparente. Por que que ela é aparente? Porque o resultado dela é exato. 10 dividido para 2, 5. Ok, pessoal? Então, por isso que qualquer número natural e qualquer número inteiro vão pertencer aos números racionais, porque eles são frações aparentes. Ok? Então, o número 1, por exemplo, você sabe que é 1 dividido por 1. O número 2, você pode, né, ter que seria, por exemplo, 2 dividido por 1. Você pode pensar assim.
seria 2 dividido por 1. Que mais que poderia ser, né? Poderia ser 8 dividido por 4. Poderia ser 2 também. A representação, né? 8 quartos também dá 2. O que mais poderia ser 2? Poderia ser o que nós fizemos, ó. 10 dividido para 5. Também seria igual a 2. Como? Não entendi. 30 dividido para 15. Ó. Ou seja, são várias representações de frações que dão como resultado aí o 2. Né, pessoal? Então, por isso que fala que todo número natural, todo número inteiro vai pertencer ao conjunto dos números racionais, ou seja, eles são frações. Ok? Tem um oculto embaixo de cada um, e você tem inúmeras frações, né, que vão resultar em 2, por exemplo. Tá? Mas a forma mais fácil de eu pensar o 2 seria o quê? Eu imaginar que 2 é 2 sobre 1. Ok, pessoal? Outra coisa também, nós podemos imaginar, ó, já que toda fração vai pertencer aí ao conjunto dos números racionais, qualquer uma dessas, né, pessoal, vai pertencer, tanto as próprias quanto as impróprias e também as aparentes, certo? Tranquilo. Vamos voltar lá na parte de representação na reta numerada. Nicolas Moreira, tá tendo uma microfonia aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Johnny, eu tô sem câmera, sem webcam. Então, pessoal, vamos desativar o áudio aí para não ter problema aqui na microfonia aqui. Ô, Johnny. Pronto, representação na reta. Vamos ver aqui, ó. Elizabeth e Joana estavam brincando na praia. Elizabeth fez um monte de areia de 0,4 metros de altura. Joana, por sua vez, fez na areia um buraco de 0,6 metros de profundidade. Observe a figura. Então, pessoal, você tem aí, ó, um monte de areia, né, que Elizabeth fez, tem 0,4 metros de altura. Já a colega, né, já a Joana, ela fez o quê? Um buraco, né? Ela fundou aí em 0,6 metros. Então, ele representou aí a altura desse monte de areia por 0,4 positivo e ele representou a fundura, né? A profundidade desse buraco aí em menos 0,6. Já puxando conceitos que nós vimos do assunto de números inteiros, né, pessoal? Que é o quê? É a gente observar o que uma altura representa. A gente sabe que a altura é um número positivo e que profundidade é um número negativo, né? E ele usou isso aí com números decimais. Então, essa altura de 0,4 metros é 0,4 positivo. E essa profundidade de 6 metros, 0,6 metros, é menos 0,6, ok? Então, assim como representamos inteiros na reta numerada, podemos representar decimais positivos e negativos. Olha onde é que está 0,6 aí na reta, ó. Eu tenho ponto central, ó, o 0. Ponto central, o 0. E aqui ele pulou de 2 em 2 décimos, pessoal, até chegar em menos 1. E ele também pulou de 2 em 2 décimos até chegar em 1. E aí ele representou, ó, menos 0,2 está aqui, 0,4 está aqui, pronto, chegou em 0,6. Ele puxou a setinha vermelha aí, na localização de 0,6 negativo. Aí ele pulou de 2 em 2 décimos também, né? Do 0 à direita, e aí ficou 0,2 positivo, e pronto, chegou aqui, ó, em 0,4 positivo. Da mesma maneira, pessoal, uma ideia semelhante aí, ó, pode ser utilizada com frações. Veja como representamos menos 4/5
na reta numerada. Aí olha só o que ele fez aí, ó. Na divisão, pessoal, entre 0 e menos 1, você vai ter o quê? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, até você chegar em 5/5, que dá igual a menos 1. Vocês concordam, né? Que a gente já viu isso aí em comparação de frações, em que o numerador vai aumentando e o denominador vai ficando, né, igual. O denominador permanece igual. Então, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Aí o próximo seria 5/5, né? Que é igual a menos 1. Então, onde você vai localizar esse menos 4/5? Né? Ele vai estar aqui, ó. Aí ele colocou bem próximo do menos 1 aí. Essa é uma das formas de você representar. Você também pode fazer o quê? Você também pode encontrar o decimal de 4/5 e procurar isso aí na reta, tá? Isso aí também é uma forma de você fazer a representação. E aí só com exercício, exemplo, a gente poder falar mais claro, né? A gente realmente colocar um exemplo e fazer com vocês aí a representação na reta. Vamos fazer daqui a pouco isso aí. Ok? Então, números que podem ser escritos na forma de fração são chamados de racionais. Já falamos sobre isso. Ou seja, são o quê? São frações, são decimais exatos, né? São dízimas periódicas e números inteiros são números racionais. Tá, pessoal? Então, qualquer fração, qualquer número decimal exato, toda dízima periódica e também os números inteiros, que englobam, né, também os naturais, são números racionais. Eu dei exemplos disso aí, ok? Muito bem. Vamos aqui, pessoal, aqui eu já expliquei, né, esse diagrama. Deixa eu ver se eu tenho outra página depois dessa. Não. Essa parte aqui agora, o que ele fala? Ó, todo número racional pode ser escrito como um decimal comum, que termina, ou seja, quando ele fala que termina, né, porque ele é um decimal exato. Olha o exemplo que ele deu aí, ó. 0,6 terminou aí, ó, em 6. Tá vendo? Depois da vírgula. 3,25 negativo, terminou lá no finalzinho 5. Agora, olha a diferença desse número que está do seu lado direito aí, ó. 0,6666 infinito, aos 3 pontinhos aí depois do 6. 1,25225, né? 2525 reticências. São decimais cujos algarismos se repetem em grupos de 1 ou mais. Quando isso acontece, eu vou chamar esse número de quê? De dízima periódica. Ok, pessoal? E quando ele termina, 0,6 terminou. John, 3,25 terminou. Então, eu vou chamar ele de decimal exato. Diga. eu não entendi como é que se calcula uma dízima periódica. Ah, você vai compreender agora. Bora lá. Para indicar o padrão numérico que se repete indefinidamente, bom, que se repete infinitamente seria, né? Mas, bora lá, que se repete indefinidamente ele colocou aí, mas para mim seria infinitamente. Mas usamos uma barra, né? E colocamos sobre os algarismos que se repetem. Pessoal, vamos antes de mais nada. Identificar uma fração que gera uma dízima periódica e uma fração que gera número decimal exato, ok? Vamos pegar aqui 5 sobre 2. Vou pegar essa fração 5 sobre 2. E vou pegar essa fração aqui, ó, 8 terços. 8 terços. Bora ver. Como que eu vou achar o decimal de uma fração? Lembrem, vocês vão pegar, pessoal. Olha a microfonia, desligue o áudio. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o numerador e dividir pelo denominador, fazer uma divisão simples, ok? Aqui, vamos fazer aqui as 5 meios.
pegar o 5. Isso eu vou no cantinho à parte, ó, e faço essa divisão por 2. Pergunta, 5 dá para dividir para 2? Sim ou não, pessoal? Não. Claro que sim. Dá. 2,5, Dividido para né? 2 vai dar 2. 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 para 5, 1. 1 não dá para dividir para 2, aí você vem aqui e faz o quê? Acrescenta um 0 e Vai uma dar vírgula. 2. 10 dividido para 2 vai dar igual 2. 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, a representação de 5 meios deu 2,5, pessoal. Esse é um decimal que termina. Ou seja, você dividiu ele aqui por 2, o 5 pelo 2, e achou o quê? Resto 0. Então, ele termina em 5. Agora, veja o que acontece com 8/3. Vamos fazer no cantinho aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. 8 dividido por 3. 8 dividido para 3 vai dar quanto? 2. 2. 3. 2 vezes 3, Aí acaba sobrando 2. 6, né? 6. 6 para 8 sobra 2. 2. 2 dá para dividir para 3? Não, acrescenta um 0 e uma vírgula no lado do 2. Isso, acrescenta um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 3 3 dá vezes quanto? 6, que é igual a 18? Pronto, 6. 6 vezes 3, 18 para 20. Sobra 2. 2. 2 não dá para dividir para 3, você vai novamente. Outro 0, 20, vai dar 6 de novo. 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2. Aí você Aí vai é mais um 0. E aí, pessoal, ó, vai ficar sempre dessa forma. É infinita, John. É infinita. Então, Então, ela- isso é uma dízima. Então, vai ser 2, vírgula, É quando uma fração é 6. infinita. É quando a fração resulta em um número infinito. Certinho? Aí, pessoal, ele está dizendo o seguinte, ó, que eu posso representar um número que está se repetindo várias vezes aí a casa. Se eu imaginar o seguinte, ó. Se eu imaginar assim, ó. O 2,6666. O que está repetindo o tempo todo? 6. Pronto. É o 6. Então, o que eu posso fazer? Ó, eu posso representar esse número de forma, tipo, abreviada. Eu posso colocar 2,6 com a barra em cima do 6, ó. Significa que o período, ou seja, o número que está se repetindo o tempo todo é o número 6. Olha o que ele fez aí com 0,373737. Quem está repetindo o tempo todo é o quê? Não é o 3 e o 7? Ó, 3 e 7, 3 e 7, 3 e 7. Não é assim? Então o período é 37. Aí ele fez o quê? 0,37 e pôs a barrinha em cima do 37. O mesmo aconteceu com menos 2,53333. Quem está se repetindo o tempo todo é o número 3. Então, ele escreveu menos 2,5. Ele colocou o número que se repete o tempo todo e passou a barra em cima. Ok, pessoal? Isso significa que aquele número que está com a barrinha em cima, ele está se repetindo infinitamente. Certinho? Certinho. Esse trem é difícil. É nada, é só você prestar atenção aí que vai. Agora, observe como o garoto escreve as frações 3/4 e menos 2/3 como decimais. Aí é o que eu expliquei, né? Ele vai pegar o 3 e dividir pelo 4. Aí ele fez a divisão aí, ó. 3 dividido pelo 4, pessoal, deu o quê? 0,75. Primeiro ele perguntou se 3 dava para dividir para 4. Não dá, acrescenta um 0. O 0 e uma vírgula. 30 dividido para 4 deu 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. Desceu o 0. Acrescentou um 0, aliás, né?
Aí depois ficou 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Pronto. A divisão termina, pois o resto é 0. Portanto, 3 quartos é 0,75, que é um decimal o quê? Exato. Ok? Agora, olha o 2/3 que ele fez aí, ó. Menos 2/3. Pegou o 2, dividiu pelo 3, o de cima pelo de baixo. 2 não dá para dividir para 3, acrescenta um 0, 0 e uma vírgula. 20 dividido para 3 deu 6. 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2. Aí o 2 ele colocou aí, desceu o 0, acrescentou um 0, né? Ficou 20. 20 dividido para 3 deu 6 de novo. Aí fez o quê? 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2. E continuou. Vai acrescentar um 0 de novo, e vai dar um 6 de novo, e vai sobrar 2 de novo. Você vai acrescentar um 0 de novo, e vai dar 6 de novo, e é infinito. Portanto, menos 2/3 é o quê? É menos 0,666 infinito. Ok, pessoal? Nos dois casos, aí a menina falou aí, ó, nos dois casos o numerador é menor que o denominador. Acrescentamos o 0 e a vírgula ao quociente e efetuamos a divisão acrescentando zeros ao O pior não é dividendo. nada, é que bem essa prova que é a mais difícil vai ser presencial. Pois é. Não vai ter como nós colar. É, né? Mas cada um Então, tem mas que dar seu pulo, Ô, Johnny, Tá, por que eu tava falando aqui pra todo mundo? Se a P3 fosse na presencial, tá bom. Aí a P4 ia ser mais tarde, nós ia aprender, mas é logo pra ver se nós vai ficar de recuperação ou não. Aí a escola ferrou com a gente. Nada a ver. A P... Deixa eu interromper aqui. Ô, Johnny, essa... Continuando, ó. Para escrever frações negativas como decimais, nós vamos dividir o numerador, ou seja, né, a parte de cima pela de baixo, normal. E aí, quando a gente encontrar aquele número com vírgula, é só a gente acrescentar o número negativo na frente. Ok, gente? Exemplo 2 agora. Para transformar o decimal menos 3,25 em fração, veja bem, estávamos fazendo fração para número decimal. Nós vamos agora fazer número decimal virar fração. Então, ele pegou aí menos 3,25 e converteu para um número com fração, ou seja, um número fracionário, né? Como é que ele fez aí, ó? Olhem aí, pessoal, o 3,25 tem quantas casas depois da vírgula? Bora? 2, Johnny. Duas. Pronto. Aí o que ele fez, ó? Ele pegou o 3,25, escreveu 325. Olha a microfonia, desativa aí. Peguei o 325 aí, ó, e dividiu por 100, pessoal. Por que por 100? Porque são duas casas depois da vírgula. Se fosse 3, seria o quê? Sobre 1000, ok? Se fosse uma, seria sobre 10. Isso aí vocês têm que memorizar isso aí, ok? Então, 3,25 ficou o quê? 325 sobre 100. É como, pessoal, se eu tivesse multiplicado esse número por 100, para ele virar 325, e eu faria uma divisão por 100 para que na hora que eu dividir, né, 325 pelo 100 dá 3,25, certo? Então, deu 325 sobre 100. Aí, o que ele fez? Simplificou por 5. 325 dividido para 5 deu 65. 100 dividido para 5 deu 20. Aí vai dar por 5 de novo simplificado. 65 dividido para 5, 13. 20 dividido para 5, 4. Portanto, Johnny, pessoal... Pô, Fala. tá tudo embaralhado. Minha mais sua. Tudo embaralhado, não dá pra ver nada. Então, você tem que sair e entrar de novo. Você aceita eu. Pois é, vê aí. Ainda pra ver normal. Pois é. Então, pessoal, 13 quartos, ó, menos 13 quartos, aliás, né? Porque eu tenho que colocar o sinal aqui na frente. Moço, mas que microfonia que tá me irritando, mano. Bora ativar o mudo aí, gente, ó. Pronto, 13 quartos, pessoal. Então, é só acrescentar o sinal de menos na frente e o 13 quartos, ó. Então, é menos 13 quartos
que vai dar origem a 3,25 negativo que ele fez aqui, tá bom? Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, pessoal, e vou colocar uma tela em branco aqui para a gente poder trabalhar isso melhor. Interromper aqui. Compartilhar o quadro branco aqui. Pronto. Bom, para transformar a fração em decimal, vocês já sabem, é só pegar o de cima e dividir pelo de baixo, ok? Vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Talvez a dificuldade maior seja transformar número com vírgula em fração, mas vamos treinar aqui agora. Pessoal, eu tenho aqui o número 4,5. Quantas casas o 4,5 tem depois da vírgula? Uma. Ai, cadê o trem? Sumiu. Pronto, são quantas? Uma. Uma casa depois da vírgula, beleza. O que você vai fazer? Você vai escrever o número. Saulo, olha o áudio. Você vai escrever o número, pessoal, da forma que você está vendo ele. O 4 e o 5, ó. Tá aqui, o 4 e o 5. Já que foi uma casa depois da vírgula, você vai colocar o que aqui? Um 10. Ok? Aí você vai fazer o que agora? Você vai simplificar isso aqui por quanto? Por 5. Porque 45 e 10, né? Dá para dividir aí por 5. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, vamos pegar aqui 45 dividido para 5. 45 dividido para 5 vai dar o quê? 9. Aqui o 9. 10 dividido para 5 vai dar o quê? 2. Então, 9 meios, 9 sobre 2, é que vai dar origem a 4,5. Bora, Yandra. Acorda, Yandra. Tá querendo dormir? Certinho, gente? 4,5. Qual é a fração? 9 meios. Vamos fazer outra? Vou colocar aqui agora negativo, ó. Menos 2, Dá 1 minuto e 15 para nós, Johnny. Ô, John, 2,34. Negativo. Rapidinho aqui, ó. Menos 2,34, pessoal. Vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou escrever o número 234. Bora lá. Quantas casas eu tenho, pessoal, depois da vírgula? No 2,34. Exatamente. Então, eu vou colocar o que lá embaixo? 100. 100. Aqui o 100, ó. Agora me digam. Os dois são pares, não são? 234 e 100. Então, eu vou simplificar aqui por 2. E aí? 234 dividido para 2 vai dar quanto? (234) 117. Pronto, 117. Tá aqui, ó. 17 para 50. 17. Sobre aí, 100 dividido para 2? 50.